Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas ao Todos os Grãos, o programa que mergulha no universo da produção de grãos no Brasil. Segue a gente nas redes sociais no @agromaistv. Por lá você vai ficar por dentro de tudo sobre o agro, esse setor que move a economia do nosso país. O café é uma das paixões nacionais e um dos motores do nosso agronegócio, que acaba de alcançar um marco histórico. A estimativa para o valor bruto da produção do café em 2025 é a maior já registrada, ultrapassando os 114 bilhões de reais, um aumento de 46,2% em relação ao ano anterior. Esse crescimento é impulsionado pelo café arábica e pelo canéfora, destacando o nosso agronegócio nacional. Minas Gerais segue na liderança com mais da metade da receita total. Para detalhar esse desempenho, a gente recebe Lucas Tadeu Ferreira, que é chefe de transferência de tecnologia da Embrapa Café. Lucas, seja muito bem-vindo e obrigado pela participação. Muito grato, Bruno. É uma satisfação muito grande estar podendo participar desse programa de vocês e prestar alguns esclarecimentos aos públicos interessados na cafeicultura brasileira. Ô Lucas, o que reflete, a gente ter tido esse aumento aí no valor bruto da produção? Olha, primeiro é preciso fazer uma contextualização geral, né? O Brasil é o maior produtor, maior exportador e segundo maior consumidor de café em nível mundial. O valor bruto da produção é calculado tendo como base o preço médio recebido pelos produtores, no caso, foi de janeiro a outubro de 2025, e isso multiplicado pela safra, que também é feito o levantamento durante 4 vezes por ano. Então, quando você pega o preço médio do café e multiplica pela safra, aí chega a esse valor de quase 115 bilhões. E como o café é uma commodity que ela é negociada em dólar, tanto na Bolsa de São Paulo quanto de Nova York e Londres, você tem vários fatores que interferem. Que a safra desse ano foi um pouco menor que as anteriores, e o outro, o aumento do câmbio. Então, com isso, chegou-se a esse valor recorde de valor bruto da produção. A gente quando olha aí para a questão da sustentabilidade do valor, a gente olha para essa volatilidade do mercado. Como a cafeicultura ela pode garantir essa sustentabilidade desses valores elevados nos próximos anos? Bom, como eu disse, né, nós somos maior produtor e exportador. Nós temos um consumo interno muito forte que gira em torno de 21 milhões de sacas ano. Isso não são números precisos, né, em torno de 21. E como a gente é o maior produtor, nós somos também o maior exportador. O Brasil exporta café para mais de 120 países. E os mercados são cada vez mais exigentes em termos de qualidade, respeito ao meio ambiente. E o consumo interno e externo, ele também tem um crescimento anual, em torno de 1,5% a 2%. Então, você tem uma demanda garantida que mantém esse consumo a despeito de a saca de café ter tido aumentos expressivos recentemente, comparando com as safras anteriores. Daí esse recorde, né? Consumo garantido, com uma produção também garantida que o Brasil oferta tanto para o público interno quanto para o público externo. E com esse faturamento recorde aí de quase 115 bilhões de reais, não tem como não ter aí um impacto prático, para o produtor rural na ponta, Investimento, rentabilidade, Isso também reflete para o consumidor? Ó, sem dúvida. E para chegar nisso, viu, Bruno, nós aqui na Embrapa Café coordenamos o Consórcio Brasileiro de Pesquisa do Café, que é uma instituição que congrega 46 entidades ligadas à pesquisa, ensino e extensão rural em todas as áreas produtoras de cafés do Brasil, que está presente nas 5 regiões geográficas. Então, a gente tem permanentemente um avanço de tecnologia e, logicamente, focado no consumidor, que é o que, digamos, comanda todo esse processo. Como o nosso produto atende essa demanda que é muito exigente, então a renda acaba sendo
garantida, né? E isso melhora o rendimento da produção, porque esse valor, como você disse, é bastante expressivo, quase 115 bilhões, que é muito dinheiro. É como se fosse possível alguém fosse comprar a safra desse ano nas produções das fazendas produtoras, né, e daria um pagamento desse montante para comprar toda a nossa safra de 2025. Então, o VPB, grosso modo, expressa isso. Quanto vale a produção da cafeicultura no Brasil em estado natural? Quando a gente olha aí para a questão das espécies, né, esse potencial de valorização, esse potencial futuro de valorização, a gente tem aí o café arábica e o canéfora, né, que é o robusto e o conilon, que cresceram de forma similar, né? Qual dessas espécies, dessas duas espécies, tem maior potencial de valorização nesse cenário internacional para os próximos anos? Olha, é difícil falar assim, qual que tem maior potencialidade, né? O que que ocorre? Se você pegar um histórico da safra brasileira dos últimos 10 anos, vamos dizer assim, você vai ter em média que o café arábica responde por mais ou menos 70%, um pouco mais, um pouco menos, depende de cada ano, da produção nacional. E o café canéfora, né, que é robusto e conilon, em torno de 30% também, oscilando um pouco mais, um pouco menos. E hoje, com a tecnologia, chegou-se a um tipo de café de altíssima qualidade. Então, tanto o café arábica quanto o robusta atende aos diversos segmentos que consomem o café. O café robusta, por exemplo, é muito utilizado no solúvel, cujo crescimento e exportação tem expandido muito. E o café arábica também. Além disso, são feitos blends. Você mistura um tipo com outro, né? E obtém também um café de altíssima qualidade. A gente tem essa valorização aí do nosso café para o mundo inteiro, a gente, né, grande exportador de café para o mundo, né, a gente tem esses dois tipos de café que são super bem produzidos aqui no Brasil, né, a gente tem as características do café arábica, a gente tem também essas características, né, quando a gente olha para o canéfora, que é esse blend do robusta com conilon, para especificamente os cafés solúveis, que também tem uma demanda muito significativa. Agora, recentemente, a gente teve a questão do tarifaço, que a gente conseguiu, né, voltar, né, foi derrubado o tarifaço para o café, e aí a gente ainda continua com tarifaço apenas para o solúvel, que, segundo o setor, a gente vai ter aí, né, apenas um tempo para fazer um ajuste, e eles acreditam que isso também vai ter uma queda. Então, assim, a gente com toda essa nossa produção e a valorização, porque é isso que a gente tem que também deixar muito claro, né? Assim, o nosso café é muito bem recebido fora, o nosso café tem uma qualidade, né, bem superior, é uma qualidade, né, bem significativa, e isso faz toda a diferença, né? Quando assim, do sabor, do aroma, né, da harmonização do café, dos blends do café. Então, assim, nesse campo, né, quando a gente fala setor café, a gente está muito bem, né, especificamente de exportação, né? Bom, exatamente. Você vê, por exemplo, o Brasil tem aproximadamente 330 mil propriedades que produzem café. E o café entrou aqui, agora em 2027, vai completar 300 anos. Então, ele entrou pelo Pará, pelo Nordeste, desceu, foi até o Paraná, onde estabeleceu, está presente até hoje, né? Então, tem uma expressividade muito grande. E ao longo de todo esse período, né, desde a época do Império, vamos dizer assim, o Brasil sempre exportou café. Então, a gente tem uma liderança mundial em nível de café e o mundo todo conhece a qualidade do nosso produto. Daí é certo você produzir e ter mercado para exportar. O tarifaço, de fato, impactou, pegou todos nós de surpresa, né? Mas, por sorte, ele não durou muito tempo. Mas, mesmo assim, o consumo interno e as exportações continuaram. Lamentavelmente, o solúvel continua ainda sendo taxado, mas a gente espera que, da mesma forma que o grão verde deixou de ser penalizado com esse tarifaço, né, que o mesmo ocorra com o café industrializado, que é o café solúvel. Quando a gente olha para essa concentração regional
né, e as estratégias de expansão, quando a gente olha para a produção do café, Minas Gerais aí responde por mais da metade, né, do VPB. Na sua avaliação, né, responde por aí 51,4%. Na sua avaliação, né, quais são as práticas, né, manejo, logística, fatores regionais que fazem aí do Estado continuar dominante no setor da cafeicultura nacional? Minas Gerais tem esse, né, vamos dizer assim, quase que uma veia natural para o café, né? Bom, exatamente. Minas Gerais tem, se eu não me engano, 853 municípios. Em torno de 440 municípios, né, produzem café. Então, é uma cultura que está presente em Minas que o torna o estado produtor de mais de 50% da produção nacional. Daí o VPB superar os 50%, e vem na mesma proporção. Da mesma maneira, o Espírito Santo, que produz 25% da produção nacional. Tá? Então, o VPB dele também vai na mesma proporção. E a região sudeste como um todo, né, no VPB que foi apurado, chega a 87% do valor apurado. Então, você tem uma grande concentração, que é histórica, da produção do café na região sudeste. E se voltar no passado, o Paraná já foi um grande produtor, com mais de 20 milhões de sacas de café, hoje está produzindo menos de 1 milhão. São Paulo também diminuiu bastante a grande concentração em Minas, devido a vários fatores, mas principalmente as condições de solo e clima, que as cultivares vão se adaptando e vão proporcionando maior produção, produtividade e rentabilidade. E aí o café vai se consolidando nessas regiões produtoras. Muito bem, Lucas, eu quero destrinchar um pouquinho mais sobre essas regiões produtoras, entender um pouco melhor, né, de toda essa cadeia aí na região sudeste, para a gente implementar um pouco mais a nossa conversa, mas eu vou te pedir um minutinho, porque agora a gente vai fazer um rápido intervalo e volta já já. Todos os grãos de volta, segue a gente aí nas redes sociais, @agromaistv. Por aqui a gente continua o bate-papo com o Lucas Tadeu Ferreira, que é chefe de transferência de tecnologia da Embrapa Café. Lucas, a gente estava falando do VPB de Minas Gerais, né, mais de 50%, você citou o Espírito Santo, e que a região sudeste aí é uma região característica boa, vamos dizer assim, para a produção de café. Eu queria que você trouxesse por que a região sudeste tem essas características, né? O que faz dessa região, né, ser grandes produtoras de café, né? A gente tem aí Minas Gerais, o Espírito Santo com cafés característicos, né, muito rentáveis, né, que tem sabor, qualidade. O que a gente pode trazer de referência dessas regiões que fazem aí o nosso café ser tão característico e tão querido pelo mundo? Olha, são duas questões basicamente simples, né? A gente fala de condições edafoclimáticas, né? Solo, clima, e a pesquisa desenvolve os materiais genéticos, né? O que a gente chama de cultivares, sementes e mudas, adaptadas a essas regiões, que têm todas as características, que é o caso que a gente está focando aqui, além de outras, né? O estado do Espírito Santo como Minas Gerais. Tanto que você pega, por exemplo, a região ali em torno do chamado Cerrado Mineiro, que é em torno do Triângulo Mineiro, né? Tem um tipo de produção de café que concentra grandes produtores com muita produtividade, assim como em outras regiões no sul de Minas também tem as cultivares totalmente adaptadas, com manejo adequado dos produtores, e o mesmo ocorre no Espírito Santo também, né? Respeitadas as características de cada região. Porque se não fosse uma atividade econômica viável dessas regiões e nesses municípios, com certeza o café teria se deslocado para outros lugares. Como ocorreu, por exemplo, com o Paraná, quando houve aquela geada negra, né, em meados dos anos 90, se eu não me engano, 96 ou 97, né, o café praticamente saiu do Paraná,
foi subindo, se estabeleceu nessas regiões, e São Paulo também, que já produziu muito mais, né? E ele vai se acomodando. Então, o café já, sei lá, uns 30 anos, né? Está bem adaptado em Minas Gerais, no Espírito Santo, e está buscando também outras regiões, como é o caso de Rondônia, né? Alguma coisa também na Bahia e em outros estados. Então, isso é resultado da pesquisa que adapta materiais genéticos adaptados a essas regiões que torna a atividade econômica. E daí o cafeicultor toca o seu empreendimento, né, e se remunera por essa atividade. Quando a gente olha, né, para o VPB da região sudeste, como você trouxe, 87% do total, né, e quando a gente hoje olha outras regiões do Brasil, como o Centro-Oeste, como o Norte, que também tem se destacado na produção de café, e aí eu queria que você trouxesse para a gente assim, essas características, né? A gente já entendeu como é que funciona no Sudeste, a importância da pesquisa, do melhoramento genético, quanto que a Embrapa fez toda a diferença para que a gente conseguisse ter esse café, cafés tão bons e de qualidade, tanto no Centro-Oeste, a gente tem aqui na região de Brasília, nesse Centro-Oeste, né, aqui dessa região de Brasília, no próprio Centro-Oeste mineiro, quando a gente olha para o Norte, né, Rondônia também, ali tá, se tem uma boa produção de café, são, o que eu posso dizer assim, são notas diferentes, são características diferentes que sensoriais para esse café, de sabor e de tudo mais. Existe uma possibilidade da gente conseguir, né, melhorar para esses outros estados para que a gente consiga ter uma melhor distribuição, né, para que não fique só concentrado esse VPB na região sudeste, não que isso seja negativo, mas outras características necessárias que a gente possa trazer do Centro-Oeste para replicar com sucesso nessas outras regiões? Olha, sem dúvida, né? Mas como o café é uma cultura perene, né? O resultado das pesquisas também são de longo prazo. Para desenvolver uma nova cultivar de café, você pode demorar aí 10 anos, um pouco mais, um pouco menos. Além do custo de investimento também, que ser relativamente alto, né? Então, o café ele vai se estabelecendo nessas regiões, como eu falei anteriormente, né? Porque o material genético é adaptado a ela. Você citou o caso aí específico de Rondônia, né? Está sendo feito um esforço muito grande de pesquisa lá pela Embrapa Rondônia que está dando certo. Tanto que você já tem café lá, os robustas amazônicos, né? Que tem identidade geográfica, já conquista novos mercados, inclusive na Europa. E foi tudo fruto, né, dessas pesquisas feitas, como eu disse anteriormente, no âmbito do consórcio Pesquisa Café, que não é somente Embrapa. Você tem as instituições de pesquisa, ensino e extensão rural do Estado. Então, há uma conjugação de esforço muito grande para que você tenha um produto de altíssima qualidade, porque também o consumidor cada vez mais vai conhecendo o café e se tornando mais exigente em termos de qualidade e questões também de respeito ao meio ambiente, né, da questão da sustentabilidade da cafeicultura. E dentro desse trabalho de coordenação que a gente faz, a gente age nessas diversas frentes. Daí essa hegemonia dos cafés do Brasil, né, logicamente aqui no nosso país e no mundo. A gente também tem aí, a gente pode trazer o destaque do Nordeste para a gente poder contemplar todas as regiões, que é a Bahia, né? Figura aí nesse quarto lugar do ranking do VPB. É um café também característico, né? Uma região que já teve uma produção maior, reduziu e agora está se consolidando novamente como uma região produtora e significativa de café. É exatamente, né? Então, fazendo um ranking aqui dos 6 maiores estados produtores de café no Brasil, primeiro você tem Minas Gerais, Espírito Santo, São Paulo, Bahia, Rondônia e Paraná. Então, digamos assim, pegando os 6 maiores, que isso aí dá uns 97% da produção, né? E exatamente como eu já falei, né, sem querer ser repetitivo, o material genético é adaptado a essas regiões e a Bahia, o oeste da Bahia tem muito café e outras regiões também, né? E desenvolve um produto de altíssima qualidade.
porque se não fosse rentável, como é um investimento de longo prazo, né, para você hoje plantar café e começar a colher, você demora pelo menos 3 anos ou até 4 anos, dependendo da cultivar e da região. E a Bahia tem uma propensão muito grande a aumentar a produção da cafeicultura em relação ao que se cultiva hoje. E ela é o quarto no VPB, exatamente porque ela é o quarto estado maior produtor de café no Brasil. Quando a gente olha aí, fazendo agora umas projeções, né, indicadores aí para daqui para frente, né, de volume de safra, a gente traz esse VPB, a gente está vendo aí bons indicadores, né, de que a safra de 25 está sendo de alto volume, né, um alto valor. Isso é reflexo dos preços de mercado? Como é que a gente já consegue fazer uma projeção para 2026? A gente vai seguir num caminho também positivo, porque a gente tem aí, né, a gente sabe que as questões climáticas mudam, mas a gente tem uma perspectiva de uma boa safra de café de 26. Como é que a gente pode olhar, olhando para esses números de VPB, a gente pode ter aí, né, uma esperança de se manter pelo menos ou algo melhor? Olha, a expectativa que se tem é que no próximo ano, 2026, né, a safra será um pouco maior. Eu não gosto de falar números para não fazer conjecturas e especulações, porque aqui na Embrapa Café, no consórcio, a gente adota os números oficiais que são feitos pela Conab, a Companhia Nacional de Abastecimento, que ela está ligada atualmente ao MDA, o Ministério do Desenvolvimento Agrário. Ela faz 4 levantamentos da safra no ano. Agora mesmo, né, anteontem, ela encerrou o levantamento da safra de 2025, que apurou 56 milhões e 500 mil sacas de café. E o café tem uma curiosidade fisiológica, né? Principalmente o arábica. É bienalidade alta e baixa. E em número ímpar, como é 2025, é um ano de bienalidade baixa. E 2026 será um ano de bienalidade alta. Então, não havendo nenhuma intercorrência climática, nenhum problema dessa natureza, com certeza a safra de 2026 será maior do que a de 2025. Eu só não arriscaria fazer nenhuma estimativa desse número, porque logo no início de janeiro, a Conab conclui essa previsão e lança o número oficial. Isso virá no primeiro levantamento de janeiro, e eu prefiro aguardar o lançamento do número da Conab, porque, como eu disse, a Embrapa ela se baseia em documentos oficiais para fazer essas divulgações que nós fizemos, como do VPB, que é um trabalho feito pela Secretaria de Política Agrícola do Ministério da Agricultura, assim como exportações, a gente se baseia nos relatórios do Conselho de Exportações do Café, e em nível mundial, a gente se baseia nos relatórios da Organização Internacional do Café, sediada em Londres. Então, Bruno, em relação à safra de 2026, eu pediria só um pouquinho de calma, que no mês de janeiro nós vamos ter essa estimativa. Acredito, né, que a gente precisa esperar, até porque a gente, apesar da previsão, né, Lucas, a gente tem questões climáticas também, que elas são, enfim, elas acontecem, né, a gente não tem uma previsão, existe uma previsibilidade aí da questão das questões climáticas por conta da meteorologia e de tudo mais, mas ela é uma realidade, né, então a gente pode ser que a gente consiga conquistar essas projeções que a Conab faz. O setor está mostrando aí que a gente pode ter uma safra 26 de café muito boa, né? Mas a gente sabe que as mudanças climáticas elas estão aí, elas acontecem, é uma realidade, e então por isso que a gente precisa andar um pouquinho, né, mais cauteloso em toda essa situação, porque a gente tem aí muita chuva, a gente tem geada, isso pode impactar em todo o processo, né? Porque a questão da floração do café é muito importante nesse período, né? Assim, é ali que a gente vai ter, né, um pouco a conquista do sabor, do aroma, então a floração é muito importante. Então a gente não tem como fazer de fato uma previsão exata, mas tem essas questões do clima, né, com uma projeção que o setor está vislumbrando uma projeção positiva, mas vamos botar aí na esperança de que a gente vai conseguir
né, colocar tudo isso vai ser positivo para o nosso setor do café? Sem dúvida, né? Mas como eu falei, né, a Embrapa é uma empresa oficial do governo. A gente não entra nesse rol de especulações. Como o café é comercializado nessas bolsas a que eu me referi, né, então você tem muitos fundos aplicando neles. Então a gente procura se acautelar aqui e se basear somente em números oficiais para não gerar nenhuma especulação de alta ou de baixa, porque qualquer número que é jogado no mercado, né, você pode interferir nos investidores e isso pode afetar para o bem ou para o mal o produtor rural, que é o mais frágil, digamos, né, nessa linha aí de produção. Então, daí essa nossa cautela de esperar o relatório da Conab para dizer, de fato, qual é a expectativa em relação à safra de 2026. Muito bem, Lucas. Então vamos fazer o seguinte, um combinado aqui. Em janeiro, assim que os dados forem divulgados pela Conab, a gente volta a conversar sobre esse assunto aqui. Mas eu quero te agradecer, foi esclarecedor demais a gente conversar sobre o VPB, entender um pouquinho de como é que funciona e celebrar esses mais de 40%, né, aí de alta, mais de 46%. Muito obrigado aí pela disponibilidade de conversar com a gente. Uma ótima tarde para você e até a próxima. Tá, eu que agradeço, né, e quero deixar registrado também que o grande mérito de tudo isso, desse êxito da cafeicultura, além das instituições de pesquisa, ensino e extensão rural, são os produtores rurais. Estão lá na frente, trabalhando diuturnamente, né, para desenvolver essa quantidade de café que nós temos, né, capaz de atender os mercados internos e externos e consolidar cada vez mais mercado, gerando riqueza para o país e muitos empregos. O setor cafeeiro hoje, direto e indiretamente, gera mais de 8 milhões de empregos. E o produtor rural merece todo o nosso louvor em relação a esse êxito. Muito bem. Bom, gente, o programa de hoje fica por aqui. A gente falando sobre o café, eu quero te agradecer pela companhia, pela audiência. E se você quiser assistir essa e outras edições do Todos os Grãos, é só acessar o nosso canal no YouTube, @AgroMaisTV. Até a próxima!